Meus queridos, muito bom dia na paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade que temos de iniciarmos o dia na casa do Senhor. Amém? Louvado seja Deus pela vida do pastor Alisson, da pastora Elisandra. Falei o nome certo? Isso. Eu treinei para acertar o nome dela. Obrigado. Ao pastor Lucas, a esposa também, a todos os demais companheiros aqui, pastores, muito obrigado por esta oportunidade. Por certo, Deus tem uma palavra para nós esta manhã aqui. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, capítulo 28. Nós leremos somente o versículo 1. Provérbios de Salomão, capítulo 28, versículo 1. Minha tradução é a comum, né? E ela é de 1995. Diz assim a palavra de Deus: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Amém? A maturidade, ela traz em nós as consequências da experiência. Então nós vamos vivendo e diariamente aprendendo. Quando chegamos a um determinado ciclo, nós nos tornamos um tanto quanto mais maduros e por isso as nossas ações, elas vão modificando, elas vão se tornando ações mais conscientes, mais maduras. Apesar de que em alguns momentos pessoas não se permitem isso. Aí eu fico imaginando a maturidade de Salomão. Apesar das suas falhas, que eram problemas de ordem pessoal, impulsos descontrolados, mas a maturidade nos seus pensamentos, transcritas aqui no livro de Provérbios, é algo extraordinário. Ele já estava na meia-idade, bem provável, já tinha alguma experiência como rei, juiz, que eram funções dos reis na época, e disso ele tirou experiências e trouxe a nós aqui com provérbios. Provérbios, a forma mais simples de ser compreendido, são ditados, poucas palavras com um raciocínio profundo, né? Ditados, que nos convidam, às vezes de uma forma metafórica, ou através de uma parábola, uma comparação, a refletir em algumas ações que tomamos ou observar o que está externamente no nosso entorno. Salomão escreveu o livro de Provérbios com a preocupação de deixar a nós um manual de comportamento. Nós podemos aprimorar o nosso comportamento, nós podemos melhorar o nosso comportamento, e isso espiritualmente também é extremamente salutar. Então, ler o livro de Provérbios é ter em mãos um manual de filosofia, psicologia, um manual espiritual, um manual para o nosso dia a dia, um diário para o nosso dia a dia, é super importante. Quando eu era guri, não faz muito tempo, né? Mas quando eu era guri e algumas coisas aconteciam, e eu ia reclamar para minha mãe, ela dizia assim: na Bíblia tem tudo. Em outro momento eu ficava irritado, porque ela dizia: vai ler o livro de Provérbios. Se você ler o livro de Provérbios, você vai agir diferente. Aí agora, como eu cheguei na idade madura, eu vi que a minha mãe tinha razão. A Bíblia tem tudo, irmãos, tudo. Do que é mais simples, cotidiano e instintivo do dia a dia, ao que é mais complexo e ao que não aconteceu ainda, a Bíblia tem dizendo o que vai acontecer. Aí quando nós lemos o livro de Provérbios, realmente,
e passamos a confrontar a nossa vida, o nosso comportamento, nós vamos ver como erramos, e algumas destas falhas, elas são instintivas, né? Nem percebemos, e como nós podemos mudar, e como quando nós mudamos, a nossa qualidade de vida vai se tornar mais saudável em todos os quesitos necessários. O versículo que nós lemos, irmã, ali de vestido cor-de-rosa, faça assim com a sua mão, por gentileza, isso. O nosso Deus vai fazer um milagre na tua saúde esta manhã aqui, certo? Deus me mostra como se as veias que circulam o sangue da irmã estivessem inflamadas. E eu consigo ter a percepção, a visão espiritual nos braços, nas pernas, do joelho para baixo principalmente, nesta região aqui assim, como se elas estivessem comprometidas na circulação, diminuídas, e no entorno dela estivesse um ressecamento. Como eu não sou médico, é a forma para eu poder explicar. Mas a mão do nosso Deus está trabalhando esta manhã aqui, e ela vai trazer a extensão necessária para as tuas veias, através de um milagre. Ela vai lubrificar externamente as tuas veias, através de um movimento do céu, e as dores no teu corpo vão sumir. Os inchaços e mal-estar que às vezes latejam braços e pernas vão sumir a partir de agora, porque tudo estava inflamado e já prestes a desenvolver até uma fibromialgia. Mas a mão do nosso Deus chegou antes, operou um grande milagre, e o nome do Senhor vai ser louvado na tua história. Tu vai sair daqui leve, vai observar que a tua qualidade de vida vai melhorar, vai desinchar, vai sentir-se mais bem acomodada na vestimenta, e será engrandecido o nome do Senhor Jeová nisto. Aí Deus também vai acalmar o teu emocional, porque parte é psicossomático, tensionada ultimamente, preocupada, muitas portas ameaçando se fechar ao mesmo tempo, decepcionada inclusive com pessoas que prometeram e não cumpriram, mas o nosso Deus que promete cumpre, diz que vai abrir portas novas, vai te acalmar, e o que estava provocando isto, já abalando a saúde, Ele cura, e o nome dEle é engrandecido na tua vida. Aleluia! Que coisa linda, grande é o Senhor Jeová. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Amém, queridos? No verso que nós lemos, Salomão falava sobre a consciência. Quando ele diz assim: os ímpios fogem sem que haja ninguém que o esteja perseguindo. Ele está dizendo o seguinte: a pessoa quando erra, e fica com a consciência pesada pelo erro que cometeu, em algum momento, mesmo depois do reparo do erro, gerou nele o erro traumas complexos, dificuldades novamente de socializar-se, porque pode ter cometido um erro grave, ou em algum momento as falhas desta pessoa deram a ele certas tarjas. Não há mais uma perseguição, ou aquilo pode ter sido esquecido por outros, mas ele continua fugindo, retraído, com medo de ser descoberto novamente se não deixou a falha, ou com medo de ser comparado numa outra atitude com a falha que cometeu anteriormente. Então Salomão está dizendo que ele foge, porque a consciência está pesada. Quando nós falamos sobre a consciência no sentido espiritual, é a voz de Deus que nos alinha, nos convidando a julgar os nossos próprios atos e enquadrá-lo com a Bíblia, ou seja, nos confronta. E Paulo nos diz que quando uma consciência é cauterizada, queimada, o cautério é queimada, aquilo ali para não ficar cicatriz, a pessoa não tem mais
nenhum convite à reflexão diante das atitudes. Então passa tudo a ser algo comum, inclusive o pecado. Você já observou que tem algumas pessoas que elas entram num mundo que é um submundo, e por mais que você leve um alerta, comprove as consequências daquele caminho. No livro de Provérbios nos diz que ao homem alguns caminhos parecem serem bons, mas o final do mesmo é a morte. É a morte. Mas quando nós olhamos para Davi, mesmo nos momentos da perseguição que ele sofreu, das angústias, das dificuldades e das ameaças, ele dizia que não morreria, mas ele veria a fidelidade de Deus na sua vida. Então nós não tememos a morte quando nós estamos firmes no Senhor. Porque mesmo que ocorra a física, é o melhor, porque aí nós vamos para aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo bem protegidos. Mas vamos lá. Paulo nos diz que a mente cauterizada, ela não tem mais consciência alguma. Então, tudo se torna normal. O pecado se torna normal, e por mais que você diga alguma coisa, a pessoa não tem ouvidos para ouvir, não tem sentimentos e emoções para perceber que precisa mudar. Na psicologia, nós olhamos a consciência e eles vão nos dizer que é um conjunto de fatores internos em nós que vai nos trazer, nos aguçar uma percepção de nós mesmos, e que ali estão as emoções e os pensamentos, e os mesmos serão os geradores de ações. Salomão está dizendo que quando uma consciência está comprometida, ela não ouvirá a voz de Deus, não estará sendo perseguida num determinado momento, mas vai estar sempre fugindo de tudo e de todos, porque não houve um ajuste no que deveria haver. Mas ele confronta dizendo: o justo, porém, que tem a consciência livre, que sabe, como Paulo nos diz, que não há condenação a alguém que se entregou verdadeiramente a Jesus Cristo, porque os pecados foram pagos na cruz do Calvário. Toda e qualquer maldição, dificuldade que tínhamos, não tínhamos pastores, éramos como ovelhas desgarradas, estávamos condenados à morte eterna pela falha de Adão e de Eva. A partir do momento que Jesus disse, tudo está consumado, e o véu do templo se rasga de alto a baixo, ele nos abre a porta da reconciliação, e ele nos religa novamente em comunhão com Deus. E a promessa maior é a que ele vai voltar, e vai nos levar, e conosco ele vai dividir o despojo desta guerra espiritual que ele conquistou na cruz do Calvário. Então, quando nós estamos firmados em Jesus Cristo, conscientes de que estamos sendo ouvidos por Jesus Cristo, que estamos diuturnamente lutando para sermos melhor, porque ontem eu precisei ser melhor do que sexta. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. É sempre melhorando, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. E isto é uma evolução diária. E através do Espírito de Deus eu vou conseguir. A consciência livre, ela nos dá o sentimento de calma, de paz, de perdão. E nós não precisamos fugir primeiro de nós mesmos, porque a consciência pesada nos faz fugir primeiro de nós mesmos, depois dos demais. Ela nos acua, nos intimida, nos deixa constrangido, nos acusa. Minha querida, a irmã ali, olha,
do lado do rapaz. Quase com um vestido da mesma cor da outra aqui, mas é mais voltado. Isto. O que Deus está me mostrando? Eu vou te explicar direitinho. Nós não servimos um Deus que expõe pessoas. O nosso Deus não expõe ninguém. Deus me mostra fones no teu ouvido. Como se você estivesse aí com fones de ouvido e não conseguisse me ouvir do jeito que precisa me ouvir. Mas uma claridade forte vem e tira estes fones de ouvido. São formas espirituais. Alguns machucados, alguns conflitos dos dias atuais, algumas sequelas dos tempos passados que estão nos sentimentos, parece que enraizadas. Algumas condições de ordem familiar, elas te prendem, cativam, às vezes, os teus pensamentos, te isolam e te deixam constrangida e sempre com uma sensação de medo, até, às vezes, achando que Deus não está se importando contigo como deveria. Medo de se socializar, medo de entregar sentimentos e machucar-se novamente. Isto reflete no teu dia a dia, como também reflete no teu físico. Você sente dores neurológicas, porque está sempre contraindo a musculatura para se autoproteger. Deus, esta manhã, está tirando estes fones de ouvidos, porque a facilidade é sempre negativa na memória. E sempre de subestimação da própria capacidade e da condição de Deus estar te ouvindo. Então havia como se uma escravidão, o mal ainda tentando ficar. Mas o Senhor chegou nos teus sentimentos verdadeiros. Ainda hoje você pediu a Deus para estar mais leve, para Ele te ouvir, para Ele te dar alguns sinais e dar uma demonstração bem forte que Ele te ama. Não por mim, de forma nenhuma. A mão do nosso Deus está estendida na tua mente esta manhã aqui. E Deus está te libertando disso. Você vai inclusive dormir melhor. Você vai conseguir conviver novamente com pessoas que te machucaram. Deus há de fazer um movimento bem especial, inclusive em todo o âmbito familiar teu. Você vai testificar a fidelidade de Deus em andar de cabeça erguida e dizer que é perdoada. Deus vai fazer um movimento de ordem espiritual na tua vida também, para contradizer todas as palavras de maldição que foram lançadas. Deus vai fazer um movimento especial na tua vida, inclusive para você servir dentro da casa do Senhor. Isto parece impossível, é uma utopia hoje, até dentro de você. Eu nunca não vou me aceitar, enfim. Deus está tirando estes sentimentos de desprezo que lançaram. Você vai começar a ouvir a voz de Deus e dizer: Ele me ama, Ele me abrirá a porta, Ele não me deixará dependente de ninguém, não me deixará envergonhada, minha casa não será destruída, o nome do nosso Deus será glorificado na tua vida. Amém. Ufa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que você não está acreditando em mim. Olha, o fortão ali de camiseta escura, isso. Meu amigo, não estou dizendo que você não está acreditando em mim, que Deus poderia me usar aqui. Não. Isso seria fácil de ser resolvido. O que eu estou dizendo a você é que Deus me mostra uma sombra sua desfigurada, não reflete o tamanho certo seu, fortão grandão, não reflete a verdade que está dentro de você. Eu vou dar continuidade certinho à mensagem. Deus não vai te expor aqui, falar que você tem pecado, porque Ele tinha que começar por mim, certo? Como se fosse uma sombra desfigurada. Deus está fazendo você enxergar novamente a sua sombra verdadeira a partir de hoje.
O que é isso? As decepções que você sofreu, os murros em ponta de faca, que em algum momento, por teimosia, você deu nas tentativas das coisas darem certo, e por isso confiou em quem não deveria confiar, deformaram a sua confiança, às vezes em si mesmo, e te fizeram isolar-se de situações e não acreditar em nada e em ninguém. Por isso que eu disse que não era em mim que você não iria acreditar. Mas Deus está fazendo um movimento de vitória a teu favor esta manhã aqui. Deus conhece a tua essência, sabe a bondade do teu coração. Você tem um bom tamanho só, mas é uma boa manteiga derretida. Um homem que vive para pensar mais nos outros do que às vezes em si mesmo, e por isso se decepcionou. As intenções eram as melhores possíveis, e a simplicidade fez você se permitir entrar em ciladas ou confiar em quem não deveria. Mas o Senhor conhece a essência. Por isso, esta manhã aqui, Ele está devolvendo você novamente dentro de você. Mas com autoconfiança, autoestima estabilizada, segura. E o Senhor manda eu te dizer que você vai voltar ao início das situações. E agora Ele vai te tomar pela mão e Ele vai te dar um puxão. E as perdas, prejuízos e decepções que você teve, num tempo bem recorde, o nosso Deus vai ressarcir com correção monetária do céu, medida recalcada, sacudida e transbordante. E o nome do nosso Deus vai ser glorificado na tua vida. Amém. Não me interpreta mal. Eu fui compreendido, não estou dizendo que você não está me entendendo. Você me entendeu direitinho? Fui compreendido? Sim? Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor. Se você dissesse não, também não ia me constranger, porque eu não quis te constranger perguntando se você tinha me entendido. Eu procurei palavras para te explicar certinho, porque grande entre nós e que deve ser louvado é o nome do nosso Deus. Então, seja vitorioso em nome de Jesus Cristo. Algumas pessoas, elas se isolam. Isoladas estão com muitos no entorno. Acho que todos aqui, bem provável, já foram na rua 25 de março, lá em São Paulo, não é? Eu fui levar minha menina para conhecer a 25 de março. Vale a pena levar, ir conhecer lá, vale a pena. Eu fui levar minha menina mais velha para conhecer a 25 de março. Segurei tanto na mão dela que não quebrou, porque Deus não deixou, né? Porque eu não fui pai novinho, então agora o negócio é sério, né? Segurei tanto a mão dela, que tinha hora que ela dizia, papai, está machucando. E eu levei ela num café que tem, não vou dizer o nome da loja, não vou fazer propaganda para eles. Num café que tem, e ele fica no 9º andar, e a gente olha e parece um formigueiro, literalmente. E ela olhava e dizia, quanta gente, papai, nunca vi tanta gente assim. Criada num apartamento. Falei, pois é, aqui é a 25 de março. Estou te apresentando a 25 de março. A quantidade de pessoas ali, milhões de pessoas nessas épocas passam por lá. Quando uma pessoa tem a consciência pesada, ou até mesmo cauterizada, na 25 de março ele está isolado. Com tanta gente em volta, isolado. Com medo. A criança é sua, está no seu colo. É sua, você é a mãe? Sim. Eu gosto de me dirigir ao pai ou à mãe. O que Deus me mostra? 2 canaletas nas narinas da criancinha hoje aqui. 2 canaletas. Elas fazem uma sucção. E, portanto, vão extrair algo inflamatório.
Deus está trabalhando em todo o sistema respiratório desta criança esta manhã aqui. Ela é predisposta a alergias de ordem respiratória. E também ela tem um funcionamento pulmonar comprometido, lento. Isto bombeia os batimentos cardíacos. Às vezes parecem ser bem acelerados os batimentos cardíacos da menina, porque ela precisa forçar. Deus está curando a tua criança esta manhã aqui. Todos os sintomas de ordem respiratória, toda condição de batimentos cardíacos descompensados, toda dificuldade respiratória, inclusive para dormir, que a criança tinha até agora, vai acabar. Você vai dormir melhor, porque ela vai passar a dormir melhor a noite toda, canta e dá graça. Ela vai se alimentar de forma mais saudável, porque estas condições alérgicas faziam o cheiro de uma boa carne não fazer bem para ela, ardia as narinas da criança. Por isso, às vezes, certas rejeição à alimentação. Deus está curando a tua criança esta manhã aqui. Ela vai se alimentar melhor, vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ser mais ágil para correr, e o nome do nosso Deus será exaltado na vida da tua criança. Amém. Isolado do mundo, mesmo com muitas pessoas em volta, o consciência pesada se sente sozinho. Isto gera mania de perseguição, síndrome do pânico e outras mais condições terríveis, psicológicas e emocionais. Não fez nada, mas por ter feito, ou em algum momento, pelos pensamentos que tem, ele não tomou ações, mas ele tem pensamentos comprometedores, libidinosos, imorais, levianos, e assim por diante. E acha que nós estamos, então, lendo o pensamento dele. E foge de tudo e de todos. Mas quando nós estamos enraizados em Jesus Cristo, primeiro, o Espírito de Deus, ele vai nos dar estabilidade para um autocontrole. Então eu vou policiar melhor os meus olhos, eu vou policiar bem o meu coração, porque o sábio Salomão disse que sobre tudo que eu devo guardar, que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele se procedem as saídas da vida. É gerado aqui, vai à mente, e se eu não me policiar, eu tomo as ações. Firmado em Jesus Cristo, tudo é diferente. Controle sobre o pensamento, sobre percepções, instintos, até podemos não conseguir 100%. Mas tomar a ação do pensamento, aí é outra coisa. E, naturalmente, progredindo em autocontrole, também. Então, isto não gera um peso na consciência. E quando alguém não tem um peso na consciência, as ações são diferentes. Não foge de ninguém, porque é livre. Em Jesus Cristo nós somos livres. Não tem medo de nada, porque é livre. Sabe que o Senhor está com ele. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos anjos do Senhor é dado ordem, ele nos guarda e protege em todos os nossos caminhos. Estável, porque ele sabe que conquista a estabilidade em Deus. E isso se conquista na oração. A minha oração é ouvida. E ela será respondida no tempo oportuno de Deus.
E mesmo quando ela for respondida de maneira contrária, negativa, eu vou entender, era o melhor de Deus para mim naquele momento. Deus também diz não. E se esta manhã Ele dizer não a alguns dos nossos planos e pensamentos, é porque Ele tem melhores planos a nosso favor. Eu amo quando Jeremias diz assim, que haveria cativeiro babilônico, 29 de Jeremias, e que outros profetas o confrontavam, dizendo que era uma coisa muito rápida, e ele mantinha a palavra dizendo, vão durar algumas 7 décadas. O Senhor, às vezes até para motivar, incentivar o profeta Jeremias a continuar corajoso, ele diz lá, vão ser punidos, passarão por algumas adversidades, até para darem valor ao que têm. Mas os meus pensamentos para o meu povo são bons. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são bons. E muitas vezes Ele vai nos corrigir, para que os bons pensamentos possam acontecer, as promessas possam acontecer. Porque Ele vai nos colocar alinhados, enquadrados, para recebermos aquilo. A consciência livre, ela nos traz isto também. Meu amigo, isto. Deus me mostra o seguinte, como se agulhas chegassem à região do teu coração, chegassem à região aqui assim, das suas costas, onde está o pulmão, chegassem à região dos pés, as regiões das panturrilhas, a estas regiões aqui assim, agulhas. O Senhor ministra no meu coração que Ele está sendo o seu cardiologista esta manhã aqui. Haviam comprometimentos nos teus batimentos cardíacos, na distribuição do sangue oxigenado, as válvulas também trabalhando de uma forma desorganizada com o pulmão, e isto gerando comprometimento circulatório, má circulação, com dor, sensação de inchaço e peso. Deus está te curando esta manhã aqui, devolvendo batimentos cardíacos saudáveis, inclusive Ele vai tirar dores nas costas e dificuldade respiratória. Deus está fazendo um movimento, e Ele está restaurando a tua saúde cardiológica, e todos os sintomas provocados por essa dificuldade vão sumir, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua vida. Amém. Existem dias, eu vou descontrair, certo, pastora? Existem dias que você diz para você mesma, hoje eu estou difícil, Deus. Hoje eu estou difícil. Você é extremamente exigente com tudo e com tudo em volta. Só que esta exigência, ela é consigo de uma maneira terrível. Então você se policia 30 horas por dia. Em muitos momentos é automática nas reações, porque elas foram muito bem preparadas. Nada aqui de forma pejorativa, premeditada, não é isso. Mas elas foram muito bem preparadas, as tuas reações. Deus tem te dado um certo equilíbrio. Dizem aí, conta até 10, você consegue contar até 1000. Respirar fundo e, como diz os jovens aí, fingir demência. Só que você sofre por conta disso. E se acentuou isso nestes últimos tempos. Estas exigências tuas consigo, com o que está no entorno, e com Deus você se apegou e disse igual Jacó, eu vou segurar, saio sem o nervo da perna, mas alguma coisa tem que acontecer e tem que mudar. Então há um propósito, um projeto novo de história de vida, que a irmã, a pastora, tem traçado, só que em meio a tudo isso, virou uma guerra tua
com você. Não é com ele. Não é comigo. Não é com Alisson. É tua, é com você. Não vai sair como Jacó mancando. Mas o Senhor diz que vai te responder de uma forma extraordinária. E Ele vai trazer honra aos teus projetos. Inclusive, Ele vai aperfeiçoar alguns. Você sonhou um pouco pequeno diante do que Deus vai fazer. Nestas tomadas de exigência consigo, você tornou-se matemática, você tornou-se uma ótima estatística. Quem desenvolve estatística, como que fala? É estatístico. Você se tornou uma excelente estatística, uma engenheira, sabe? E Deus que tem te ensinado. Às vezes, há noites que você dorme, mas o pensamento parece que não dorme. Fica lá, tic, 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 o Senhor te ensinando. Agora chegou a hora, e Ele vai começar a trabalhar por você, por tua casa. Deus vai trazer restauração a vocês. Restauração de prejuízo, não é de conotação de ordem conjugal. Restauração de prejuízos, devolução de prejuízos. Também no sentido espiritual da palavra. Deus está trabalhando com restauração espiritual. Vocês foram roubados no contexto ministerial, inclusive, meu amigo. Você foi roubado, iludido e, enfim, Deus está trabalhando por vocês. Agradeça ainda mais a Deus por ela. Porque a sua racionalidade te fez enxergar a razão e tomar atitudes racionais. Deus não está te expondo e dizendo que você está errado. As emoções dela fizeram com que houvesse uma compreensão e um posicionamento espiritual pré-determinado diante do Senhor. E agora chegou a hora da restauração. Deus vai restaurar vocês, financeiramente falando. Deus vai restaurar principalmente espiritualmente falando. Não vai raiar o mês de fevereiro sem que Ele dê um sinal bem interessante a vocês. E outra coisa, vai se estender a potente mão de Deus sobre a família de vocês. E haverá restauração espiritual também, no meio da família de vocês, na extensão, e o nome do nosso Deus será exaltado neste negócio aí. Amém. Aleluia. Deus está sendo o seu hepatologista hoje. Hepatologista é o médico que cuida do fígado. Eu fui procurar, eu perguntei a alguns médicos, de vez em quando, eu pergunto a alguns médicos, Deus é tão bom, que até psiquiatra eu tenho para me atender de graça. Quem sabe assim eu melhoro um pouquinho, né? Um pouco mais normal. Mas eu pergunto para eles, porque o Espírito de Deus me diz a palavra, e não foi ontem que eu perguntei. Hepatologista é o médico que cuida do fígado. Deus está sendo o hepatologista do irmão esta manhã aqui, fazendo um grande movimento nas funções do teu fígado. Existia uma pequena capa de gordura envolvendo o teu fígado, mas o Senhor vai dissolver esta capa de gordura. E o funcionamento hepático seu vai normalizar, porque afetava as funções gastrointestinais e trazia um mal-estar, inclusive na boca. Até a percepção de que às vezes você não escovou os dentes, já tendo escovado trilhões de vezes, fica aquele gosto ruim. Era acentuando-se esse problema do fígado. Mas ele acabou agora, porque Jesus está curando. E aqui, sem sensacionalismo, Deus está fazendo um milagre na saúde do teu fígado hoje. E as condições hepáticas já estavam provocando todas as disfunções nos órgãos internos abdominais. Vão sumir tudo, porque o nome do nosso Deus será exaltado no negócio. À medida que a irmã falava aqui, e esticou muitos braços, nos braços da irmã, como se tivesse sido colocado uma meia. O céu colocou uma meia nos braços. Era para eu poder entender. Uma meia de compressão. Então apertou bastante os dois braços da irmã.
desta região aqui, olha, aqui de cima do ombro, até as pontinhas do dedo. Apertou bastante. Aí o Senhor dizia para mim assim: você vai dizer a ela que eu estou desinflamando os nervos dela hoje. Há dores terríveis nos teus nervos, principalmente nos braços e ombros. Às vezes os pés da irmã, eles têm a predisposição a incharem-se, e mesmo no frio, isso não aconteceria. Porque há inflamações neurológicas fortes aí. Elas são também de ordem emocional, porque os músculos estão sempre assim contraídos. A irmã tem vivido os 3 meses, os últimos, tensos, e procurando do céu direções mais objetivas, mesmo sabendo que está debaixo de promessa do céu. Mas a irmã tem dito: Deus, eu quero direção objetiva, eu preciso ouvir a tua voz e eu preciso de um sinal. Ele vai te dar o sinal no decorrer da semana, ele vai te dar um sinal, um excelente sinal, mas o maior ele te dá esta manhã aqui. Ele está te curando dos nervos, desinflamando os teus nervos. O emocional da irmã está tão abalado que cai o cabelo, a unha fica extremamente fraca e muito ressecada a pele. Isto é psicossomático a estas condições aí, pois o Senhor está te curando hoje. E Ele manda eu te dizer que Ele vai te dar o sinal. Fique olhando para as nuvens, porque é uma mãozinha pequena. Mas a irmã vai dizer: aquela mãozinha pequena formar-se-á tal porta em determinado tempo que se chama abril. Ele me dará determinado sinal, Ele fará determinada situação por mim, e pode sair regozijando, porque tu vais dizer: escolham por aí quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tu vais dizer isso. Aleluia. Irmãos, quando nós estamos bem conosco, tudo no nosso entorno é melhor, porque nós não temos peso de consciência. Como eu estava dizendo, a consciência pesada faz com que você se sinta isolado na 25 de março. É como uma dívida. Glória a Deus, que havia uma dívida para nós pagarmos, como diz Paulo em Colossenses. Mas a nota promissória, Jesus rasgou na cruz do Calvário. Até a consciência cativa, Ele levou sobre a cruz. Hebreus nos diz isso. Há um outro versículo nesse mesmo capítulo aqui, que é o 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando nós não nos propomos a verbalizar, principalmente diante de Deus, e essa verbalização pode ser só em pensamento. Entra no teu quarto, ora ao teu pai, e ele do céu te ouvirá. Agora, quando nós não tomamos essa iniciativa, ficamos, como disse a palavra aqui, presos. Porque tem alguma coisa encoberta. Eu estava trabalhando há um tempo no gabinete da igreja. E chegou um casal para eu atender. Não vou dizer a cidade que era, até por ética. Chegou um casal para eu atender. E o irmão veio determinado a me comunicar, porque eles tinham uma função num departamento. Ele veio determinado a me comunicar que eles iriam se separar. Aí eu respirei fundo, porque ele chegou bem nervoso, bem nervosão mesmo. Com a irmã, atacando a irmã. Eu respirei fundo, porque eu não concordei com as ações dele. Depois eu entendi, porém também continuei não concordando com as ações, mas eu entendi. Aí eu disse: irmã,
Você quer falar alguma coisa? Eu não sou psicólogo. Eu fiz psicologia pastoral só para ter uma noção de alguma coisa, mas eu não fiz faculdade de psicologia, nem de psiquiatria. Mas eu disse assim: você quer falar alguma coisa, irmã? E essa irmã começou a chorar. Começou a chorar. Eu estava sozinho, minha esposa não estava, e eu vi que ela estava constrangida. Eu liguei na sala de uma colega e disse: Joana, que era líder lá, e disse: vem aqui me ajudar, vamos aqui ajudar. Aí ela ficou um pouco mais calma. Ela disse assim para mim: pastor, eu me chamo fulana de tal, mas dentro de mim eu me chamo Cicrana, e eu vivo como essa Cicrana, eu tomo atitudes como ela. Então o marido ganhava 10 mil, diríamos. Aquela pessoa dentro dela, aquele vulto, aquela sombra, aquela mentira, queria viver como alguém que ganhasse 20. Eles tinham um Onix. Aquela pessoa dentro dela achava que tinha um Porsche. Imagine os conflitos. Então eram duas pessoas dentro de uma. E aquela mentirosa que estava dentro dela gerava um peso de consciência insuportável na real. E ela transferia para o relacionamento conjugal, para o relacionamento com os filhos. Aí eu olhei e disse: Jesus, tem um demônio aqui no meio? Tem um demônio aqui no meio. Só que nós nunca podemos demonizar tudo, porque é fácil atribuir tudo ao demônio. E nunca procurar a cura, a espiritual e a física. Porque se há um demônio, ele tem que ser expulso. Para ele ser expulso, eu preciso colocar para fora as atuações que ele tem dentro de mim. Se há um problema de ordem psicológica, precisa ser corrigido. Eu preciso colocar para fora, diante de Deus, talvez diante de um profissional, em algum momento até precisar do auxílio de uma medicação, enfim, para que as coisas possam mudar. Eu fiquei olhando aquilo e disse: bom, eu posso chamar alguém com uma técnica maior para te ajudar, mas primeiro, irmã, a irmã tem que se desvencilhar dessa cicrana dentro de você aí, porque isso está errado. Então aí tem uma atuação maligna, porque o inimigo é especialista em desfocar a realidade e em montar uma mentira. Ele é o pai da mentira. E ela começou a dizer o que aquela cicrana fazia, o que aquela cicrana pensava. E nós oramos por aquela irmã. Ela precisou de um auxílio terapêutico por algum período. Inclusive, para se ajudar, ela procurou queimar energia fazendo exercício físico para dispersar aquilo que tinha na mente. E Deus deu vitória a ela. O Senhor deu vitória a ela. Isso é muito sério. Porque é um problema de uma dupla personalidade, de uma bipolaridade, e com um cunho, inclusive, imoral. É sério o negócio. Quando a nossa consciência nos faz sentir filho do leão, quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Qual é o símbolo principal da comunidade? Um leão. Quando a nossa consciência nos faz sentir filho do leão Jesus, da tribo de Judá, que veio como um cordeiro, que foi morto, levado ao matadouro, mas volta como um leão que triunfa. Nós não teremos este problema de não nos aceitarmos como somos e de não vivermos a realidade, porque a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Então, se Deus me deu uma condição
financeira, até simples, com o auxílio do leão, eu vou me adequar a esta condição. E eu não vou precisar querer viver como a condição que Deus deu a outro, porque eu vou aceitar aquilo. A minha consciência vai estar livre onde eu chegar, porque eu vou ser eu. Não vai haver esta situação tão difícil que aquela irmã enfrentava. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos auxilie. E que tenhamos equilíbrio, consciência livre. E que sejamos conscientes, acima de tudo, que eu não preciso fugir de nada. Porque até as minhas falhas foram levadas na cruz do Calvário. E que eu tenha certeza, nós somos filhos do leão da tribo de Judá. E não devemos recear, não devemos nos conformar com este mundo, como também não ter medo das aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, Ele é conosco, nós vamos vencer também. Eu não tenho que fugir de nada, de problema algum. Eu não tenho que me intimidar diante das propostas governamentais, do sistema que estão tentando implantar no mundo, porque eu tenho a certeza absoluta que eu sou herdeiro e co-herdeiro de Cristo, e que aqui não é a minha pátria, nós estamos aqui exilados, a nossa pátria é a Canaã celestial. Eu não devo me intimidar diante dos desafios do dia a dia. Eu não devo correr atrás do vento, porque eu tenho certeza que o Senhor é do meu lado. Eu não devo desanimar diante dos projetos, às vezes mirabolantes, que eu possa ter para muitos. Ontem eu li um versículo, no 27, no 11, ele diz assim: você sabe, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Eu não devo ter medo do desprezo dos outros, da discriminação. Muitas vezes isso também é pura ilusão. E é uma consciência pesada. Então eu acho que eu estou sendo desprezado, porque desprezei. Ou eu acho que eu estou sendo discriminado, porque outrora discriminei. Ou por, em algum momento, ter sido discriminado e não ter levado isto ao pé do altar. Porque Jesus liberta. Jesus liberta de todo e qualquer complexo de inferioridade. Jesus liberta de toda e qualquer falta de um personagem na construção do nosso caráter. Jesus liberta. E Ele completa, e completa por completo, não pela metade. Aí eu atribuo culpas. A culpa é por isso, por aquilo. Não. E essas atribuições fazem a minha consciência diferente, mas que Deus nos ajude. Amém, meus queridos? Que Deus nos ajude. E que eu tome posse da palavra. Somos filhos do leão da tribo de Judá.